Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 27 de agosto, quarta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Eu, Ricardo Quim, aqui com o Rafael Figueiredo da Clear. E Bom aí, Kim? dia. Bom dia, galera. Tudo bom aí? Vamos com tudo. Vamos aí, né? Tudo Tudo verde ali na tela, né? azul, verde, tudo em alta o mercado Acabou? hoje. Acabou Acabou a a crise. crise? Compra tudo. Sai Acabou a comprando. Buy crise. opportunity. É a pergunta que ninguém quer, que não quer calar, né? Acabou a crise, Mas, né? enfim, brincadeiras à parte, a gente vai dar uma olhada em Ibov, dólar e papéis e comentar um pouco. Acho que é legal a gente começar comentando com os principais pontos de hoje que estão mexendo no nosso mercado. Talvez a principal notícia doméstica que esteja em discussão é a volta da CPMF. Ali todo mundo sabe a questão do governo já prevendo um rombo muito grande para o ano que vem em termos de despesas, então essa talvez seja a saída que eles estão costurando ali para tentar entregar aquele superávit de 0,7 do PIB para o ano que vem. Então o mercado reagindo bastante a essa notícia, porque obviamente tem muito impacto, apesar de ter impacto na receita, você volta com imposto, aumento de imposto aí, e quando teoricamente o corte deveria ser estrutural nas despesas. De qualquer forma, vale ficar muito de olho aí na questão da CPMF. Outros dois pontos mais rápidos aqui de destaque foram o TCU dando mais 15 dias para o presidente Dilma explicar a pedalada de 2014, ou eventual pedalada e irregularidades nas contas de 2014, então terceira prorrogação vai ficar ali para setembro. E também a recondução do Janão depois de uma sabatina de 10 horas ali. A gente começou acompanhando de manhã e só foi acabar à noite. Mas ele foi reconduzido e deve ficar por 2 anos no cargo. Tá? Domesticamente foi isso, agora talvez o que esteja impactando a nossa bolsa mais é a questão lá Lá fora, fora. né? É. As bolsas bem animadas, a gente teve o PIB dos Estados Unidos um pouco acima do esperado. Tivemos também ontem, principalmente, questão de bens duráveis, pedidos de bens duráveis aumentando mais do que o esperado. Por outro lado, alguns dirigentes do Fed comentando que a possibilidade de um aumento de juros para setembro talvez tenha ficado menor. E isso aí deu impulso aí para ativos de risco ao redor do mundo. China fechou com 5 de alta, Europa subindo, Estados Unidos subindo. Petróleo subindo bem e puxando o petro também. Ontem a gente teve dados de estoque lá nos Estados Unidos, Um pouco uma menor, né? redução até inesperada, e aí deu impulso e reflete hoje no petróleo. Mas esse foi um resumo do que está acontecendo, que está mexendo ali, inclusive no nosso índice, né? Isso deixa o investidor com uma sensação de alguma confusão, né? Porque há alguns dias atrás, e talvez não, você pode contar aí 2 ou 3 dias atrás, a gente tinha análises aí, não precisa nem falar do ponto de vista de análise, mas talvez do ponto de vista do mercado. O mundo inteiro caindo, debandada de saída de recursos de risco, entrando para a zona de segurança, uma compra de dólar enorme, aí passa aí 2 dias, 1 ou 2 dias, dá aquela melhorada no clima, aquela melhora no clima fantástica, né? É, O mercado parece que esquece tudo o que aconteceu, né? né? E aí, assim, por que eu estou comentando isso, né? Que o clima muda, eu acho que questão de humor é uma questão que da nossa essência, né? A gente às vezes está bem humorado, às vezes está mal humorado, está feliz, está triste. O mercado ele costuma refletir isso muito rápido. Agora, o que o mercado não manipula e não consegue manipular é a tendência, né? E aí eu puxo um pouco a bola para o meu lado, né? Que embora a gente tenha esse comportamento de um mercado eufórico, subindo forte, etc., a gente tem motivos também técnicos para acreditar que, quer dizer, o mercado ele caiu, teve uma inclinação na venda muito forte, e aí depois basta 2, 3 dias ali que volta com uma violência muito grande. Agora, se comparar esses 2 últimos dias com tudo que já caiu, principalmente desde meados de abril até hoje, esses dias não representam nada. Tecnicamente falando, representam porque está dando game, estamos conseguindo vender o dólar, estamos conseguindo operar o índice, está rolando um day trade, os swings estão voando, beleza, tranquilo, mas
para concluir o pensamento, para não ficar muito prolixo, eu acho que o mais importante é a gente não entrar no calor da emoção do momento e sim olhar as coisas do movimento macro. E aí respeitar a tendência. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Repara, né, hoje é o segundo dia com uma alta muito expressiva, acompanhada ali de Petro, Vale, conforme o Kim acabou de comentar, e a gente já está entrando numa região de antes forte suporte, que agora vai se tornando resistência. E tem uma outra linha de tendência de baixa que vai ser testada logo agora, aqui um pouco mais em cima, que é por volta aqui da região dos 47.600 pontos, onde é uma região candidata a topo para voltar a cair. Né? E aí eu queria recordar o passado, né? O mercado tenta um fundo, cai. Ele vai, tenta um fundo, cai. Tenta um fundo de novo, cai. Agora, depois de um aumento da inclinação muito forte, é natural que espera o mercado voltar também com alguma violência, mas espera-se que faça um topo e caia. Portanto, para concluir o comentário do índice Bovespa, acho que o mercado está mesmo. Uma recuperação muito forte. 60 minutos ontem, intraday, reverteu tendência. Bacana, legal. Mas, do ponto de vista técnico, há muito que se fazer ainda para acreditar numa reversão de tendência. Para mim, a crise não acabou, respondendo agora sério. Não acabou, acho que tem muita coisa para desenrolar, tanto do lado do noticiário, quanto do lado do governo, quanto do lado da economia internacional. Tem um indicador ou outro que melhora, o clima, etc. Mas do ponto de vista da tendência, subiu, para vender. Claro, se fizer um fundo maior que o anterior, aí sim a gente reverte tendência. Então, para mim não acabou. Eu acho que o mercado tem muito mais para mostrar. Esse estado de euforia, ele pode voltar e virar a qualquer momento, porque a gente está muito colado com o mercado lá fora. Né? Boa. Agora, em termos de fundamento para a Ibov, Bolsa como um todo, a gente olhando esse movimento de curto prazo com China, talvez o movimento para ativos de risco tenha sido um pouco exagerado. Não que esteja tudo bem lá na China, todo mundo já sabe essa desaceleração forte que o país está passando e, obviamente, tende a respingar em todos os outros países ali, principalmente os que têm maior relação comercial com a China, que é o caso do Brasil. Mas, de novo, apesar do movimento talvez pontual daquele dia ter sido um pouquinho exagerado, o nosso ceticismo com a Bolsa continua, né? O que a gente fala é que agora ela negocia a níveis mais razoáveis, tanto em termos de valuation como cotação em dólar, por exemplo, que chegou nesse estresse a ficar abaixo dos níveis da crise de 2008. E está tradando naquele intervalo que a gente acha mais razoável, não que esteja barato, mas mais razoável do que algum tempo atrás, onde a gente via a Bolsa negociando a 14 vezes preço sobre lucro algum tempo atrás. Então é um pouco disso, continua o ceticismo porque a gente não vê nenhum trigger muito claro para alta ali, seja a melhora política ou melhora econômica, muito pelo contrário ali. Essa questão da CPMF só mostra um pouco da fragilidade das contas do governo. Verdade. Então a gente continua com essa mesma questão e China continua desacelerando, nada mudou ali fora. A recente declaração acho que foi Moody's, né? Acho que foi ontem, não foi? Falando que a gente está banhado de reservas internacionais e que a questão que a crise pode ser contornada, etc. Eu acho que o mercado recebeu bem essa notícia. Não só isso, mas a Moody's comentou, na verdade o vice-presidente lá da Moody's comentou do cenário para impeachment, né? Ele passou um pouco dessa visão, talvez um pouco mais, não sei se o caso é otimista, mas não tão pessimista assim, falando que, por exemplo, para impeachment eles acham que a probabilidade é muito baixa, assim como a gente, de 10 a 15%. Falou ainda que o cenário fiscal e econômico ainda está tranquilo com relação à nota, então ele acha que a nota de agora, com perspectiva estável, condiz com o nosso ambiente. Então passou um pouco desse não tão pessimismo, talvez tenha ajudado um pouco, mas acho que marginalmente, porque o que está puxando mesmo é lá fora. Essa questão geral. Só fazendo o link com dois comentários aqui, o primeiro sobre os juros americanos, perguntaram assim, então vai ficar para após setembro. Tem possibilidade para setembro ainda, hoje a gente teve um PIB forte e o que isso aí obviamente é pró aumento de juros o quanto antes, mas tem a questão de China pesando e talvez pesando um pouco mais
e tem questão de inflação lá também que não está chegando no ponto que eles gostariam. Então, mas no resumo, se olhar um tempo para trás para agora, as probabilidades de aumento de juros para setembro diminuíram bastante. Gente falando para dezembro e até para o ano que vem. Esse foi o comentário de juros, e o outro comentário do que a gente estava falando foi a questão da CPMF. Comentaram aqui que o Renan não deixa passar no Congresso, etc. De fato, é uma discussão inicial ainda, é uma questão complicada ali, de novo, como eu falei, muita gente contra, e até o Levi, algumas matérias falando que ele é contra também, justamente porque tem que cortar nas despesas e não aumentar tributos. Verdade. Mas a ver, isso aí a gente não tem ainda o desfecho e vai ter que acompanhar no radar. Eu lembrei de uma coisa, antes da gente começar dos papéis. Desculpa, eu te interrompi? Não. Vamos lá. Lembrei de uma coisa que eu acho que é legal também passar, é que o Ibov em dólar, conforme o Kim comentou, ele ultrapassou o fundo da crise de 2008. E toda a crise que a gente teve, 2002, 98, 2002, 2008 e agora, que é uma crise que parece que vem desde 2011 até hoje, né? Mas, enfim, em dólar, porque, infelizmente, eu não consigo mostrar o gráfico aqui, mas é um estudo que eu fiz no domingo. Em dólar, todas as crises que nós tivemos, ele ultrapassou o fundo, e aí ele faz uma coisa que a gente chama de selling climax, né? É quando tem uma exaustão no movimento vendedor para um movimento de repique e volta. E é exatamente o que está acontecendo agora também. Em todas as crises que nós tivemos o teste média móvel 610 de semanal e também esse teste aí, esse vai e volta. Então, é interessante a gente olhar isso, porque também é um pouco, pelo lado técnico, é uma resposta também, uma consequência também desse movimento de alta que a gente está vivendo, porque a gente está vendo o dólar em queda, a bolsa em alta, mercado internacional melhor, etc. Quer dizer, historicamente, nas crises, quando a gente perde um fundo em dólar, ele costuma voltar com alguma violência. Tem sido assim, eu acho que agora, em 2015, não foi diferente. Isso é uma coisa, esse comentário aí que eu queria passar para a galera, que eu acho que é interessante também do ponto de vista técnico. Boa. Acho que a gente já pode passar aqui para os papéis. Talvez o principal setor da Bolsa Banco seja um bom ponto para iniciar, até porque bancos sobem bem. A gente tem essa questão que seria marginalmente negativa para bancos, que é a CPMF, mas ontem a gente teve a questão muito forte da aprovação do aumento da CSLL, que antes todo mundo falava em 23%, mas foi de 15% para 20%, um aumento menor. E também, talvez, o ponto que o pessoal esperava um pouco menos é a questão temporária. Foi aprovado ali que isso deve valer até 2019, e depois de 2019 isso voltaria para 15%. Ontem bancos andaram muito forte no final do pregão, e hoje ainda refletindo essa questão, acho que é legal a gente olhar o gráfico, porque em termos de fundamento acho que pouco muda, a gente já está bem claro qual que é a nossa cabeça. O principal setor que a gente acha em termos de risco-retorno hoje na Bolsa, principalmente Itaú negociando ali 7 vezes ou abaixo disso, preço-lucro para esse ano. Uma instituição que deve manter um patamar bom de lucro, só que a cotação caiu muito. Então, continua sendo o nosso top pick, principal posição nas carteiras recomendadas, mas vale olhar também o que o gráfico está falando, né, Rafa? Isso aí. E o gráfico diz que a tendência de baixa permanece, embora os repiques tenham sido bastante evidentes. Aliás, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, tem exatamente um ano atrás, que eu escrevi um artigo chamado Repique do Pique é Poker. Né? E aí, o que eu quero dizer com esse artigo, né? Repique do Pique é Poker? Dá um Google aí que você vai encontrar rapidamente esse artigo. Que o movimento de repique, né, que é aquele movimento contra a tendência, ele geralmente é violento, com forte volatilidade, sem precedência, ele simplesmente dispara e não sai das máximas, fica lá perto das máximas e não sai, é o comportamento do dia de hoje, desde a abertura. E geralmente ele não traz uma relação risco-retorno durante o repique. Ou você tenta pegar antes o ponto, descobrindo o fundo de alguma maneira, ou não pega. Então, esse artigo coloca um pouco disso. E a dificuldade é exatamente o que a gente está passando agora. Quer dizer, do lado técnico, se você mandar comprar agora papel a 28,38 Itaú, né, o stop muito longo, porque o fundo anterior está lá em 24,72. Quer dizer, então, e um outro indicador técnico são as bandas de Bollinger que estão muito abertas. Então, o que fazer, na verdade? Primeiro de tudo, é ter calma, porque a coisa não se resolveu completamente, embora
a gente esteja observando aí, pô, subindo 3,69% hoje, você enlouquece, né? Calma, você não vai ter. A sensação que você dá é que você está perdendo dinheiro. Mas eu acho que não tem que pensar dessa maneira, eu acho que tem que pensar do ponto de vista da tendência. E o Itaú é um papel que qualquer correção agora, ficando acima do 25,90, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, ó, ele subiu muito forte, está testando regiões antigas, suporte e agora resistência. Então, qualquer papel qualquer maneira, quando ele voltar aqui para a região próxima do 26,85, 26,45, ele pode fazer um fundo e aí sim é a hora da gente buscar a compra e reverter essa tendência. No momento é só repique, ele tem alvo até o 29,60, é isso que eu vejo para ele. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho aqui do Bradesco, porque ele também está no mesmo clima, né? Ele está próximo de testar antigas regiões de suporte que vão virar resistência, que se forem ultrapassados, a gente tem alvo aqui no 26,07 até o 26,80. Portanto, galera, concluindo aí os bancos e a maioria dos papéis que a gente está vendo hoje. Ainda é um respiro de repique, pode ser que faça um topo para voltar a cair e renovar mínimas, ou não. O processo ele ainda vai demorar um pouquinho. A gente não consegue identificar em 1 ou 2 dias a reversão de tendência. Ela vem ao longo de determinado tempo, e eu provavelmente devo falar isso para a maioria dos papéis que a gente analisar a partir de agora, porque está tudo subindo em unidade. Boa. Antes de eu só fazer um comentário adicional para bancos, pediram aqui BBAS já para linkar com o BBAS, se eu puder dar uma olhada se tem alguma coisa diferente com os bancos privados ou a mesma coisa. Não tem, é a mesma coisa, igualzinho, com a diferença que ele está testando pontos mais fortes do que Itaú e Bradesco, porque a queda do Banco do Brasil foi mais intensa, tem sido mais intensa. Então até esperava-se um repique maior e não veio. Mas o comentário é o mesmo. O alvo do repique aí do Banco do Brasil é 19,30, que acabou de bater, e depois o próximo alvo é 21,08. Boa. O Urso aqui estava comentando, né? Ele comentando que as coisas vão piorar menos para os bancos, mas ainda piorar, ou seja, Urso fazendo referência... Esse aí tá pessimista. Fazendo referência ao bear market, né? Exatamente. Mas assim, só para colocar isso no contexto... A gente, quando a gente fala de bancos que está no valuation atrativo, etc., a gente está olhando um pouquinho mais médio e longo prazo, tá? Então, a gente tem que diferenciar um pouco para alguns trades de curto prazo. Realmente, o valuation está muito atrativo. Agora, a gente está cético com a bolsa como um todo. Então, o passo e a decisão de investimento, você tem que tomar um passo antes, né? Que a gente sempre fala, poxa, aproveitar agora renda fixa, que nesses níveis de juros altíssimos, não faz muito sentido você tomar muito risco numa economia que está passando por dificuldades. Então, a gente tem o nosso relatório de alocação, nossa área de alocação, é sempre isso que a gente fala. Você que é mais agressivo, você pode ter uma porcentagem em renda variável, ainda que menor, sempre o seu portfólio vai ser composto mais por renda fixa, porque até no momento que a gente passa. Mas, dito isso, uma vez que o cliente escolheu ter uma posição em renda variável para o médio e longo prazo, aí sim, é por isso que a gente fala de bancos. Se você analisar a bolsa como um todo, bancos ali chama mais atenção, tem um risco-retorno mais interessante. E mais uma adição nesse comentário se você entrar em bancos, a gente sempre recomenda entrar com proteção. Não importa se o ativo é bom, a gente está num momento macro ruim, então é nada mais justo e racional do que você fazer proteção. E aí você, teoricamente, diminui um pouco o risco de timing, porque se no curto prazo o papel cair, você está protegido. Se ele subir por conta de fundamento, você participa da alta, e isso a custo zero. A gente costuma fazer bastante isso na nossa mesa de derivativos, então é um pouco desse o contexto que a gente sempre fala, o porquê que a gente gosta de bancos, tá? Indo aqui para os próximos papéis, pessoal perguntando de Suzano. Hoje a gente teve aí algumas notícias da Suzano aumentando o preço de celulose nos principais mercados, Ásia, Europa, Estados Unidos. A Fibria já tinha feito isso há uma semana atrás, alguma coisa do tipo. Então, só mostrando um pouco a boa dinâmica da commodity celulose, e junto a isso tem dólar ajudando. É por isso que o S&P aumentou o rating, ou elevou o rating da Suzano. Então, o pessoal perguntando de Suzano, a gente, em termos de fundamento, ainda gosta, principalmente para uma alocação ali em dólar, que a gente olha, de novo, sempre como um portfólio, a gente acha que tem que ter um pouco em dólar,
para fazer essa proteção natural. E Suzano é a nossa escolha. O que você está vendo no gráfico? Já subiu muito? O que Então, é, Rafa? Olha, eu já virei um pouco a cabeça em Suzano e Klabin. Tá? A fibra um pouco menos, mas eu virei um pouco a cabeça em Suzano. No curto prazo, eu estou mais bearish, estou mais vendedor do papel. Eu queria mostrar o gráfico aqui e dizer o seguinte. Bom, primeiro de tudo, tem aqui um exemplo de uma figura mega engraçada do ponto de vista do nome, né, que é o bebê abandonado, né, que crava um topo numa região extremamente forte em projeção, se a gente passar das ondas todas até aqui a região dos 18,10. Tem um zigue-zague descendente e neste momento, com a queda desse papel, ele provoca mais um zigue-zague descendente. Olha, se fechar da maneira como está, eu amanhã, provavelmente, vou recomendar a venda desse papel perdendo 16,44, que é a mínima de hoje, com stop na máxima de hoje, e devo tentar alvos ali próximo do fechamento de gap aqui no 14,85 e 14 bola-bola. É um papel que no Morning Call, que eu tenho feito todos os dias, eu já tenho falado, olha, eu estou começando a querer vender. Por quê? Porque eu parto do princípio que isso é um pensamento também, acho que também vem mais pela experiência, um pouco técnico, que foi um papel que foi brilhante na queda do mercado. Se for para reverter a tendência do índice, esse papel tem que entregar um pouco, porque as carteiras se ajustam. Isso é natural. Não que não que a gente iria ajustar e voltar a cair tudo, mas pelo menos curtir um pouco dessa queda. O papel está mostrando a reversão de tendência, e tanto a Klabin quanto a Suzano. E aí eu vejo o alvo aqui no 14,85, 14 bola-bola, e aí já pegando o gancho, deixa eu falar logo de Klabin, que é outro papel também, que está em região de candidato a topo. Se perder aqui o 19,95, provavelmente também eu vai enxergar aqui um zigue-zague descendente, topo fundo descendente, para começar a vender. Risco pequeno, porque o stop está na máxima, tem projeção e está atraído para o fechamento de gap. Então vamos tentar pegar esse movimentinho curto aí, de curtinho, especular para baixo e quem sabe depois mirar o médio prazo de novo. E já ligando para fibra, né? Você falou que está menos pior ali. Isso. Por que estaria menos pior? Isso, ligando fibra, ela está menos pior porque ela ainda não perdeu o fundo anterior. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ó. Toda a tendência de alta, né, ela possui fundos ascendentes. Aqui está um fundo, isso aqui é outro, mais um aqui. E esse seria o último, porque tivemos um rompimento dessa última resistência. E aí ele não perdeu o ponto, né? Então ele ainda tem que falhar na tendência para começar a reverter. Então fibra, eu diria que está menos pior na situação. Até essas situações do lado técnico aqui é quando eu costumo chamar exclusivamente técnico mesmo, o long short favorável, né? Eu fico comprado em fibra e fico vendido Suzano, porque Suzano já reverteu tendência, tem um topo fundo descendente, enquanto fibra ainda não perdeu o último fundo, né? Então, se eu pudesse escolher um longo short, por exemplo, eu faria isso para pegar ali 0,10, 0,20, pouquinho mesmo para baixo e botar no bolso, porque o papel, ele tem, relativamente falando, né, ele tem uma inclinação um pouco menor do que Suzano, nesse caso. Boa. E esses calls tem um prazo médio, uma semana, um mês, 2 meses? Geralmente, quando eu costumo dar um swing, ali nas minhas recomendações, no histórico, tem ali o mínimo de 5 dias, o máximo ali de 15, 21 dias. Entendi. Ou seja, assim, se pegar uma média legal, acho que são 30 dias mesmo, assim, de swing mesmo legal, acompanhando, arrastando uma tendência. Agora, depende um pouco da volatilidade também. Claro. Se esticou muito já para o seu ponto, você já... Exatamente. Boa. Próximos papéis, pessoal perguntando de Vivit e depois Alupar, mas vamos começar com Vivit. Vivit caiu bastante, a gente teve aí algumas questões da extinção do JCP que machucaram bastante e alguma coisa nesse sentido. A gente gosta em termos de fundamento, de novo olhando mais para o médio e longo prazo e para quem quer ter uma alocação focada em dividendos, né? Aí ela tem um dividend yield bem interessante, é uma das empresas de telecom é a nossa preferida, se a gente tivesse que escolher uma, até por um momento de consolidação ela se sairia muito bem. Aí a Vivo, então, se tivesse que escolher uma telecom, Vivo é uma boa opção, principalmente olhando dividendos. E para o lado gráfico, nós temos aqui, vamos dar uma olhada, temos uma antiga região. Peraí, tá quase que.
Olha, temos uma região aqui, ó, antiga, fortíssima região do suporte que agora está se tornando resistência. É um ponto aqui onde é candidato a topo para voltar a cair. A tendência de baixa ainda é muito forte. Tem alvos em repique para buscar a faixa dos 42,25, 43,90. Eu ainda não sou muito comprador nesse papel, não. Acho que está com uma tendência de baixa muito forte. Tem um repique aí se estabelecendo, podendo chegar a esses alvos que eu falei, mas ainda com aquela chance de fazer um topo para voltar a cair do que propriamente reverter tendência, pelo menos por hora. É aquela coisa que eu sempre venho dizendo, né? Todo repique, toda reversão de tendência, ela começa através do repique, mas não necessariamente o repique ocasiona uma reversão de tendência, porque para isso que existe tendência de baixa. Então, tem jeito, vamos ficar de olho aí. Eu ainda sou um pouco mais cético com o papel do ponto de vista comprador e mais animado da venda, caso haja um topo ali na região próxima dos 42,25. Beleza, indo para a Lupar, em termos de fundamento, a gente até gosta do papel, mas o problema é a liquidez. A gente acaba evitando, num momento de estresse como é o que a gente passa, a papéis menos líquidos, né? Você tem uma fuga de gringo ali, isso tende a pesar mais em papéis menos líquidos, por isso que a gente fica fora de small caps ou ativos com pouca liquidez. Tem dividendos esse papel? Tem né? Dividendos. Seria um play interessante de dividendos, mas nesse caso, por exemplo, a gente preferia uma Vivit ali, uma Ambev até. Até por conta da liquidez. Por conta da liquidez, tá. É isso. Mas no gráfico dá para olhar, enfim. Não sei como que você está vendo isso. O gráfico é assim, a liquidez dá para perceber que tem uma liquidez um pouco menor. Posso até colocar até o saldo de volume aqui para ver se eu tiro alguma diferença, o volume OBV. Nesse momento está muito fraco também, então, ou seja, mostra que realmente o movimento de alta agora é um movimento ainda pura e simplesmente por conta de repique, né? Ou seja, contra essa tendência de baixa muito forte aqui. E tem alvo aqui no 15,50, que é uma região candidata a topo para voltar a cair. Ou se fechar da maneira como está aqui, já deixa o padrão de topo com a perda na mínima de hoje para poder fazer mais venda. Agora, é aquela coisa, né? Eu particularmente falo nos meus estudos de domingo, né? Ministério da Saúde, dos analistas técnicos e traders de mercado adverte. Operar papel com baixa liquidez pode ser prejudicial ao seu bolso. Esse é um desses casos. Então, se for para entrar, o amigo que perguntou, toma cuidado com a liquidez. A entrada e saída, de vez em quando, complica ali. Porque se pensar bem, quando o papel é pouco líquido e tem um estresse, ele vara o seu stop, né? Porque não dá tempo ali. Principalmente já abre com uma diferença muito grande no leilão. Aí você fica vendido, por isso que é um pouco mais racional você fazer em papéis líquidos. Até porque se você tem duas oportunidades parecidas, um papel líquido e outro não, muito mais razoável você ir no papel líquido. E ainda continuando ali, uma curiosidade falando do volume, tem alguma coisa a ver volume? Se o volume está baixo ou alto, ele aumenta ali a sua convicção no call? Se o volume está aumentando e você quer dar uma compra, é melhor? Como é que funciona isso aí? O aspecto do volume, ele é importante assim, para você... Imagina o seguinte, né? Duas regiões em conflito, né? Você pega a melhor cara do lado A e a melhor cara do lado B para uma batalha, e aí essa batalha é vencida por um dos dois. Agora você vai mais uma outra situação que você pega todo mundo batalhando com todo mundo. A segunda situação ela tem mais eficiência porque quem ganhou é que teve mais estratégia, quem conseguiu chegar melhor no seu objetivo, etc. Por que eu estou comentando tudo isso? O aspecto do volume ele serve muito mais para o aspecto de confirmação do que algo para você apenas de visualização. Então, quando eu tenho uma tendência de alta e o volume ele vai aumentando conforme essa tendência vai acontecendo, ele está confirmando o movimento. Significa que tem consistência, que é eficiente os movimentos, dá para acreditar. E se eu tenho uma tendência de baixa, esse volume também tem que aumentar conforme o papel vai caindo, ou o índice, porque também mostra consistência, pessimismo, eficiência na queda, etc. Qualquer coisa contrária ao que eu acabei de falar é um sinal de alerta. É uma divergência importante que a gente procura e traz um caminho alternativo àquele movimento que a gente está vendo. Racionalmente faz sentido, porque você vê uma esticada com um pico de volume um dia, pode ser um bloco passando ali, alguma coisa nesse sentido, e depois volte para os patamares normais. Né? E nas small caps, então, se tiver uma rolagem de termo, algum papel que
sei lá, um fundo aí, rolando tema, rolando alguma posição de um fundo contra o outro, você vê um pico de volume ali enorme e no fundo aquilo não representou nada, né? Foi só para deixar mais robusto ali o saldo do volume. Boa, passando aqui para Petro, a gente não pode deixar de falar de Petro, a gente, em termos de fundamento, continua cético com Petro, extremamente endividada, ali quase 5 vezes dívida líquida sobre geração de caixa. A gente tem ainda a parte de desinvestimentos, talvez não consiga arrecadar tanto por conta de preço de petróleo, num patamar baixo você tende a vender por um preço menor seus ativos. E interferência governamental ainda continua, enfim, a nossa cabeça ainda é negativa para Petro. Hoje sobe muito por conta de petróleo lá fora, a gente já comentou no começo do programa. Estoques do petróleo ontem mexeram com a cotação e hoje, até onde eu via, estava subindo 3%, 4%. Isso aí puxa a Petro. Esperando a máxima do dia, 8,73 agora, já tomaram a 4, já está um ralizinho aí muito forte. É um papel que vem aqui para buscar os R$9, né? E os R$9 é um ponto muito forte, é um ponto que sugere topo. Estou muito cético com esse papel também. Eu acho que é subir para fazer o topo e voltar a cair. Saldo de volume continua fraco aqui também, topos e fundos descendentes. Então é um papel que realmente eu não ficaria comprado para swing trade. Pelo contrário, eu acho que está dando uma nova chance aí. Quantas pessoas ontem e anteontem me perguntaram se era para vender Petrobras? Ela não vende, acabou de dar um rally muito forte, não vende, espera o repique. Ele está acontecendo. Quem sabe aqui no 9,40 a gente começa a pensar em fazer venda de novo. Boa. Agora para a próxima, essa é bem curiosa. Não sei se já está em termos de gráfico um ponto de compra em CSN. CSN, nossa. CSN caiu bastante, o pessoal às vezes pergunta. O que teve de relevante hoje para a CSN foi que ela está renegociando dívida, cerca de 20% da dívida bruta está vencendo aí nos próximos 2 anos, ela está com problema de caixa. Alta alavancagem, se for ver, agora ela negocia ali 5,6 vezes dívida líquida sobre a geração de caixa. 1 ano atrás era 2,7, então aumentou muito a alavancagem, ela está querendo vender ativos. Mas é um momento muito difícil, não só do setor, mas como da empresa, especificamente com essa altíssima alavancagem. Isso chama atenção. A gente, pelo menos, não gosta de CSN, apesar de ter caído muito, a gente acha que não é ponto de compra. O papel aí 3,43. Eu sou da época de CSN valendo 20, sei lá, 30. 2005 ali, aquela alegria de Usiminas, Vale, tudo subindo forte. CSN, quando você olha assim, você até acha estranho. Mas é um papel que merece algum repique. Muito se falou em short squeeze. Short squeeze, para quem não sabe o que é, né? Quando os aluguéis eles cessam praticamente, né? E aí, se não tem papel para alugar, não tem oportunidade para vender. Se não tem oportunidade para vender, o pessoal compra o papel. Esse é o short squeeze, e falava-se muito isso há um tempinho atrás. Não aconteceu de fato, acho que ele está subindo aqui por conta do mercado internacional mesmo. É um momento de alívio, siderurgia e mineração lá fora estão bombando também. Então eu acho que é um motivo para a gente procurar mais venda, né? Ser frio, apesar do papel ser barato, acho que tem alvo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, olha, tem alvo aqui no 3,80, que é uma região onde coincide com a trendline de baixo, junto com essa antiga região de suporte que vai se tornar resistência, onde pode fazer um topo. E a gente vende de novo, botando stop curto, acreditando na renovação das mínimas. O papel ainda está em tendência de baixo. Boa, só vale alertar essa questão que o Rafa falou de short squeeze. Quando você for ficar short em CSN, tomar muito cuidado com esses movimentos pontuais. Short squeeze pode, enfim, bater o seu stop, alguma coisa nesse sentido. E também eles, vira e mexe, eles anunciam recompra de ações curtas. Isso aí pode machucar também. Bem lembrado. Por isso que a gente prefere fazer short em Usiminas, por exemplo, do que CSN, que tem muita questão pontual acontecendo, tá? Já fazendo gancho para Goal, o pessoal perguntando aí de uma espécie de ilha de reversão, alguma coisa nesse sentido. Opa! Em Goal 4. Goal, a GGBR, a holding da GGBR, a gente não gosta também. Como se não bastasse toda essa questão macro ruim. Em termos de governança, eles fizeram algumas coisas ali que o mercado ficou um pouco em dúvida, com incerteza.
e quanto mais incerteza, mais você penaliza o papel. Então, o cenário ruim, mais incerteza de governança, a gente também fica fora de Goal 4. Igual, sim, tem mesmo uma ilha de reversão, né? Vou mostrar para vocês aqui os 60 minutos, né? Quando ele está separado por 2 gaps. Mais interessante mesmo seria o papel... na verdade ele abriu, é uma ilha de reversão mesmo, tem gap desse lado, tem gap aqui desse lado, e aí ilha de reversão costuma ser um padrão, né, dado por barras, não é nem por candle, mas por barras, e é um padrão que costuma mostrar uma reversão macro do movimento, né? Então eu tenho a primeira oportunidade, mas eu estou no gráfico de 60 minutos, quando eu passo para o diário, a gente percebe que o papel desmoronou a queda, ele já valeu aqui 47, 48, só aumentou sua inclinação na venda. Então, é um tipo de papel que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o movimento de venda ainda é muito forte. Eu esperaria também um topo aqui por volta na casa dos 3,40, 3,80, para poder vender de novo, continuar acreditando na tendência de baixa também, uns topos e fundos descendentes, e para cima, repique, para baixo, é a tendência. Boa, o Pedro comentando de recompra de SSN, os caras estão querendo vender ativos, não tem condições, assim, racionalmente não tem condições, mas é o que eles têm feito durante o ano. Você tem que, às vezes, considerar quem é o controlador. O Benjamin, ele tem alguns movimentos um pouco mais bruscos ali, e eles fazem essas recompras, eles são agressivos, é o perfil deles, mesmo que eles precisam... de caixa, eles anunciam recompras pequenas e curtas. Isso aí mexe mercado, mas, assim, ao nosso ver, totalmente curtíssimo prazo. E até, de certa forma, ruim, porque infla artificialmente. É isso que a gente chamou a atenção. Não que eles fazem uma coisa de um ano estrutural, porque não faz nenhum sentido nessa alavancagem que eu acabei de falar de 5,6 vezes dívida líquida EBITDA, tá? Partindo aqui para a próxima, a pessoa perguntando de Croton. A gente sempre fala de Croton aqui, ela... finge que vai respirar e desce, não sei o que. A gente gosta de Croton de novo para o médio e longo prazo. A gente tem uma posição pequena, cerca de 10%. Então, nada mais que isso, a gente não concentraria muito em Croton, mas a gente gosta, está negociando cerca de 10 vezes preço-lucro para esse ano. Muita coisa de mudança do FIES já está no preço, então... vale ali a diversificação. A gente nunca recomendaria você se expor muito forte em Croton, colocar todas as suas fichas ali, mas como diversificação num setor para médio e longo prazo, com excelente management, a gente não pode descartar isso, a geração de valor que uma boa gestão pode gerar, que é o caso da Croton, e é nisso que a gente se apoia e gosta de novo para médio e longo prazo. E o papel aqui, graficamente falando, ele chegou nas suas mínimas aqui próximo de 8,40, olhar aqui o gráfico próximo de 8,40, 8,44, ele tem a oportunidade de fazer um fundo aqui, né? Combinar esses dois candles aqui, mostra que é um padrão que a gente chama de blended candle, né? Junta esses dois, ele mostra para a gente o padrão de fundo e a oportunidade de fazer um fundo duplo, né? Um fundo nivelado ao outro com o eixo principal aqui nos 10 e 15. Que a boa notícia pelo gráfico se romper os 10 e 15 aqui, a gente começa a virar mais comprador, porque a gente vai ter um padrão de reversão, estimar uma melhora aí para buscar a faixa do 13,30, podendo ir até o 16,30. Então, número-chave aqui para a gente começar, acho que várias batalhas a gente estava animado para o médio prazo e eu mais pessimista, dando venda. Agora, acho que a gente pode começar a falar a mesma língua, fazer a pororoca, né? Falar a mesma linguagem da compra aqui quando romper esses 10 e 20 aí. Boa. E se entrar de novo, se entrar no papel... vale fazer proteção ali, qualquer que seja a perspectiva boa do papel. A gente nunca sabe, no curtíssimo prazo, algum evento não recorrente, vale fazer a proteção que a gente tanto fala. A Kelly aqui está perguntando bastante sobre a justificativa, né? Se faz sentido o Goal valer 10% do patrimônio líquido. Isso aí, muita gente olha que é o preço sobre o book, né? Preço sobre patrimônio líquido. A gente não gosta de olhar, principalmente para siderúrgicas, empresas de papel e celulose. Na verdade, para a maioria das empresas não faz muito sentido você olhar preço sobre book, preço sobre patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido muitas vezes não reflete a operação. A gente gosta de olhar preço sobre patrimônio líquido para um banco onde o patrimônio líquido dela reflete, o passivo, o ativo reflete justamente a operação, até
real estate, que é a parte de construção também. Você tem ali como mensurar os terrenos, o que ele tem de ativo e passivo, aí faz sentido você olhar preço sobre PL, mas nas demais você tem ali muita interferência de hedge ou mudança na receita e despesa financeira, e também o patrimônio líquido muitas vezes não diz muita coisa com relação à operação. Um exemplo disso é Cielo, tem um patrimônio líquido muito baixo, então o seu preço sobre patrimônio líquido seria nas alturas, mas o estilo de business dela é esse, é um patrimônio baixo e retorno alto. Então, se você junta tudo isso, é isso que você tem que olhar, e não um indicador isolado, e principalmente quando você fala em empresa de tecnologia, alguma coisa nesse sentido, não faz nenhum sentido olhar. Eu ia falar isso. Empresa de tecnologia, então, passa longe. Porque senão você nunca ia comprar nada. Você nunca ia comprar Ambev, nunca ia comprar Cielo, BB Seguridade, olhando esse indicador. Então, você tem que usar os indicadores para certos setores ali. Boa, que faz sentido. Tá? Bacana. Pô, aula de análise fundamentalista aqui. Boa. A gente já está acabando aqui. Eu acho que um último papel aqui, Ultrapar, o pessoal pergunta bastante. Se você puder olhar Ultrapar, nosso último papel de hoje. Beleza, Ultrapar é o papel que também reverteu a sua tendência num curtinho aqui, ele vinha numa tendência de alta, fez um topo mais baixo que o anterior, e o fato de ter perdido esse fundo aqui acabou revertendo tendência. Nesse momento ele recupera-se, né? Tem um repique muito forte, buscando aqui com alvo no 65,80 até o 67,15, seriam os dois alvos aqui desse momento de repique, onde se tiver uma figura de topo aqui, a gente vai tentar engatar uma venda e para procurar novas mínimas aqui, 59, 55, 58, bola. E aí, que assim, aquilo que eu comentei, aliás, todos os papéis que nós comentamos aqui, né? Se fizer um topo, eu volto a vender, etc. Uhum. Vai encerrar, né? O nosso pensamento. Tem jeito, cara. O mercado, eu sigo tendência, né? Uhum. O mercado está ali querendo recuperar, tem um respiro bacana, mas eu acho que do ponto de vista técnico, se fizer um topo mais baixo que o anterior, é para fazer venda, o risco-retorno vai estar ideal, eu vou estar a favor da tendência, a favor do fluxo. Uhum. Tem jeito, cara. Eu acho que eu vou procurar venda mesmo. É o caso da Ultrapar, é o caso de todos os papéis que eu comentei até agora. Não teve um que estava em tendência de alta que pudesse mostrar a reversão. Bom, mas faz sentido, até porque, como você está comentando, os trades de swing cerca de 30 dias, um mês ali, e de fato, para o curto prazo, se você olhar fundamentalmente, a bolsa está pesada, você tem diversas questões políticas aí piorando, econômicas, China aí com toda esse estresse, faz sentido você ser um pouco mais pessimista, principalmente no curtíssimo prazo, mas para alguns papéis ali, de novo, tem uma diferença de timing, a gente olha um pouco mais médio e longo prazo, mas de novo, para trade de curtíssimo prazo, eu concordo assim muito que tá mais para pessimismo, né, para venda, do que uma compra ali para uma porrada de curtíssimo prazo. O sentimento do investidor agora, nesse momento, é de não ouvir a gente. O mercado está bombando. Teve comentário aqui que eu vi no chat, ganhei mais dinheiro ontem e hoje na compra do que na venda durante o período inteiro, né? Caramba, você descobriu a fórmula ali de pegar a mínima, porque é muito difícil esse tipo de movimento, é muito difícil mesmo. Então, acho que o sentimento do investidor agora com esse repique é clássico, né? E eu digo mais, agora falo pessoalmente falando como profissional, né? Como profissional, é o seguinte sentido, até para analisar o mercado aqui nesse momento é muito difícil, porque eu tenho um ticker ali bombando, tudo subindo, uma gama de pessoas que culturalmente só querem saber de compra, não fazem muita venda, é natural isso, sabe, do comportamento do investidor brasileiro. E aí quando o mercado sobe aí 2, 3%, não há nada que segure o cara, ele sente o direito de comprar, porque se ele não compra ele tem sentimento de dor, de perda, não perdeu dinheiro nenhum, mas ele tem o sentimento de dor, de perda, ou seja, um pouquinho de psicologia do mercado também para a galera nesse movimento de mercado que, para mim, está claro, é a tendência de baixa. Ele pode até reverter, mas de acordo com a teoria de Dow, né, a gente diz, né, uma tendência de baixa, ela só é revertida assim quando começar uma alta. Quando começar uma alta, a gente vira a cabeça e simples assim. Boa, Rafa. Então a gente passou já do nosso tempo, deu pra gente discutir bastante coisa, tanto fundamentalista como técnico. Espero que vocês tenham gostado e a gente tenha ajudado aí
com mais informações, vocês a investirem melhor. Bom, pessoal, obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. E até a próxima Batalha do Século, sempre de terça e quinta às 11h30. Valeu. Valeu, galera.